rádio oficial da cidade é Mongaguá FM 92,5. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Paulo Tavares e estarei todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, no programa Educação em Debate, com convidados especiais e vocês, na rádio Mongaguá FM 92.5, a nossa rádio. Nos assistam também pelo Facebook ao vivo, em live transmitida pela página oficial da rádio Mongaguá FM. Conto com a sua participação. Boa noite, amigos da Rádio Mongaguá FM. Boa noite ao pessoal que está ouvindo a gente pela rádio, ao pessoal que acompanha a gente pela live do Facebook, nossos amigos do programa Educação em Debate. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Fernando Felize. Para quem não conhece Fernando Felize, a gente vai fazer uma breve apresentação dele aqui e aí a gente vai discutir alguns projetos, alguns temas aí na educação e em outras áreas aí que permeiam, né, a nossa sociedade. Fernando Felize, boa noite e é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente e vendo pelo Facebook, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Novamente, né, eu vim no programa do Joca, acho que o ano passado, né? Agora estou aqui com vocês. Fernando Felize, ele foi candidato a prefeito, né, na eleição suplementar de 2018. E de lá para cá, você tem trabalhado bastante nas redes sociais, a questão de projetos, né, para o desenvolvimento do município, né, tá com uma discussão bem ampla ali, principalmente no Facebook, né, e a gente vê que a população, que a sociedade vem acompanhando bastante. Eu queria que assim, você se apresentasse, né, falasse um pouquinho de você, inicialmente, e depois do trabalho que você desenvolve, do que você já fez aí em Mongaguá. Legal. Bom, como você citou, né, eu fui candidato a prefeito em 2018, mas eu venho aí de uma militância política desde o movimento estudantil, desde os meus 16 anos de idade, né? E em Mongaguá aí eu comecei a militar na política desde 2008, né? Passamos aí por algumas eleições, passamos por alguns movimentos que surgiram na cidade, né? Eu não sei se é um azar ou sorte de ser oposição a todos os prefeitos que passaram aqui, pelo menos os que foram eleitos, né? Paulinho, Arthur, Márcio. E a gente está nessa batalha aí, porque a gente vê uma cidade, né? Mongaguá é uma cidade muito fácil de se administrar, tem muitos recursos, mas você vê aí uma falta de projeto de cidade, né? De quem está no poder, de quem passou pelo poder aí, seja o Paulinho, seja o Arthur. E agora a gente quer ver se a gente consegue criar aí um projeto mais eficiente, mais capaz, mais humano, né? É por isso que a gente fez aí a união dessa oposição parcial, né? União parcial, mas uma oposição que está bem firme e bem comprometida com a cidade. Você falou que desde da sua juventude, da adolescência, você já tem esse viés político aí, já de luta, de batalha. Como é que foi no começo lá? Como é que começou essa história? Olha, eu comecei em 2002, que nós estávamos num grêmio estudantil e nós tivemos o primeiro contato com a política mesmo, de fato, através das eleições de 2002, eleições presidenciais, né? E o início você sempre vai aprendendo, né? Você vai pegando como que é a política. Você erra muito na política no início porque você não entende muito. Você começa a pesquisar, você começa a estudar. E aí o movimento estudantil ele abre muito esse espaço, porque o movimento estudantil é um movimento
essencialmente de luta, né? De demandas, de conquistas. A gente conquistou diversas situações no movimento estudantil, como o passe livre do estudante, fazer um debate importante na questão constituinte, né? O movimento estudantil foi o carro-chefe da educação. Então, assim, você vai pegando aí essa militância e aí quando você gosta, quando você tem no sangue esse desejo de se doar um pouco, né, por uma causa, por uma comunidade, por um grupo de pessoas, você começa a deslanchar aí na política. E o retorno é gratificante, né? Quando você vê que o que você lutou, que você batalhou, teve um grupo que acabou tendo benefício com isso, né? Acabou tendo um ganho, né? Com aquela batalha sua ali, né? Sim, sim. É da condição do ser humano, eu acho que nunca está satisfeito. Mas quando a gente consegue conquistar algo, né, mesmo que seja pequeno, você começa a entender que vale a pena a luta, né? A gente, em Mongaguá, a duras penas, às vezes a gente consegue conquistar algo na base da luta. E aí você vê, pô, essa luta vale a pena, a gente está conseguindo aí devagarzinho desatar alguns nós. Mongaguá ainda está engateando muito nisso, né? A gente tem uma série de barreiras de uma política que é da base do colonialismo, uma política antiga. Por exemplo, a questão da lei, das leis que são propostas pela população, né, de iniciativa popular. Sim. Enquanto as outras cidades é 0,5% do eleitorado, né, de assinaturas, Mongaguá, se não me engano, é 14%. Então é uma coisa que é para o povo se ausentar da política, não participar, né? Isso daí desestimula a população de correr atrás de um projeto de lei, por exemplo. Então a gente tem que aí devagarzinho desatar esses nós na Câmara, porque eu acho que a Câmara às vezes ela fica muito distante do que a população quer, muito distante da discussão com a população, né? Então a gente precisa ainda acabar com esse sistema aí do povo, de afastar o povo da política. Certo. É um trabalho de conscientização mesmo, né? E é trabalho de formiguinha também. Sim, sim. Ainda mais em Mongaguá, assim, né? Que, apesar de ser, você falou, uma cidade pequena, né, todo mundo se conhece, mas ao mesmo tempo, para você atingir uma pessoa ali, para você conscientizar, é bastante difícil, né? Sim, sim, sem dúvida. Porque assim, nós temos uma democracia muito jovem, né? Quando você vê países aí, Estados Unidos, você tem séculos de democracia. No Brasil nós temos apenas aí pouco mais de 30 anos. Então a gente ainda está aprendendo a lidar com a democracia e às vezes a gente vê alguns excessos de autoritarismo. Mongaguá não é diferente. Mongaguá, se você pegar o histórico da cidade, é uma cidade que foi fundada e começou muito tempo, por exemplo, no Arena, que era o partido na época ligado à ditadura militar. Então você tem ainda resquícios desse autoritarismo que vai passando de geração em geração, né? E você vai tendo que desatar, você vai tendo que politizar a população, você vai tendo que fazer a população perceber que às vezes o favor que o político faz ou a compra do voto, ela vai custar muito mais caro para ela durante 4 anos e ela não vai poder reclamar porque ela vendeu o voto dela, porque ela vendeu o apoio dela, e a gente vai desatando. E junto a isso tem essa questão cultural na cidade, né, de muitos políticos eles se acharem que eles se autorrepresentam, que o cargo eles possuem o cargo. Não é assim. Ele tem uma permissão da população para ocupar aquele cargo e representar a população, né? Um determinado período, né? Sim, durante 4 anos ou menos, se a pessoa cometeu algum erro, como aconteceu em 2018. Sim. Fatiminha, boa noite, Fatiminha, sempre acompanhando a gente aí, todos os programas. Thaís, minha esposa, boa noite. O pessoal está comentando aqui. O programa Educação em Debate, ele puxa o tema da educação. É nesse tema que eu queria entrar contigo. Como é que você está vendo, né, a educação neste momento? Ou como é que, de repente, você pode dizer que estava a educação? Como é que você vê essa questão da educação em Mongaguá? Bom, é comum, não só em Mongaguá, isso não é uma exclusividade nossa. Acho que pega no país, nos estados, em outros municípios, a
educação ela nunca é um projeto de cidade, ela nunca é um projeto de Estado, ela nunca é um projeto de país, diferente dos países desenvolvidos que têm a educação como uma mola propulsora da economia e de outras áreas importantes para um país se desenvolver. Então, assim, o que eu vejo na educação de Mongaguá é o que eu vejo na educação de muitos municípios, de muitos lugares do Brasil, que é a educação de empurrar com a barriga, né, a situação a área na cidade. A gente não tem planejamento, a gente não tem organização, a gente não tem a valorização do profissional de educação. Então, assim, são uma série de questões aí que eles batem cabeça. A gente viu uma live horrenda, né? Acho que semana passada, semana retrasada. Semana retrasada. Que assustou todo mundo, porque assim, a gente começa a questionar se a pessoa tem sanidade mental para estar ocupando um cargo daquele, porque fazer uma live daquela, onde ela perdeu a oportunidade de explicar para a população como é que funciona a educação na cidade, quais são os próximos passos, não, ela simplesmente atacou, falou da vida pessoal, falou que não tem compromisso com os pais, isso é uma grande responsabilidade, porque a educação envolve não só a criança, mas também a família, né? Isso está no Estatuto do Criança e do Adolescente, está na Constituição Federal. Então, eu acho que ela tem que rever alguns pontos. Ela errou e, assim, o erro ele pode ser justificado ou você pode se aprimorar. Eu espero que ela saiba que errou, reveja muito do que ela falou e tente se aprimorar. Né? Sim, e tirando essa questão aí, esse pedaço como eu vou falar, esse momento aí, né, triste que a educação passou aí nessa live, como é que você está vendo a questão, você como, de repente, parte da população, você vê algum projeto funcionando na educação, você vê algo acontecendo, você vê alguma coisa e fala assim, não, poxa, na educação estão fazendo isso, que legal, né? Vai ter algum resultado? Ou você olhando como cidadão, você não consegue ver nada atualmente? Bom, em termos de gestão, é difícil a gente identificar algo de positivo. Mas quando você pega a questão, por exemplo, do que os profissionais fazem nas unidades de escolas, você consegue enxergar situações positivas, por exemplo, na questão dessas atividades que os alunos estão recebendo. Né? Eu vi muitos elogios, dei uma olhada em algumas atividades, achei muito, muito bom o trabalho que os educadores estão fazendo. Então, assim, o que a gente tem de elogiar é o que está dentro da sala de aula. Agora, em termos de organização, de planejamento, é difícil, porque assim, a diretoria de educação, ela, nesse tempo todo, em nenhum momento, ela procurou passar à população um mínimo de planejamento. Nós estamos nessa situação, nós queremos chegar aqui, seja na questão da evasão escolar, seja na questão da alfabetização, seja na questão do ensino fundamental, nem a questão das apostilas eles conseguiram resolver, né? Que eles pediram dinheiro, a Câmara aprovou e cadê? Questão dos uniformes, questão do material. Então, assim, em termos de gestão, você não consegue hoje enxergar porque eles mesmos não passam o que tem de bom na educação de Mongaguá. Mas dentro da sala de aula, com os educadores, com os profissionais, você consegue enxergar aí muita gente boa, trabalhando, muita gente fazendo o que a diretoria deveria fazer. Porque, assim, eu falando, né, como professor que estou dentro da rede, eu posso falar que todas as escolas, acho que funcionam até sem gestão, né? Os professores, cada um sabe o que tem que fazer, né? Sabe como fazer para cumprir o seu objetivo e o seu planejamento. Então, creio que se, de repente, se não tivesse uma gestão, funcionaria do mesmo jeito. Tanto que a gente já passou aí alguns anos, algumas unidades, né, os professores mesmo podem falar, que já passamos sem diretor, sem coordenador pedagógico, sem vice-diretor, e a escola anda do mesmo jeito. Ela anda do mesmo jeito. Né? Agora, nesses apontamentos que você fez aí, que são os mais visíveis à sociedade, uniforme escolar, material escolar, agora, com essa questão da pandemia, merenda escolar, quer dizer, voltando merenda escolar de novo, né? De novo, merenda escolar, a gente não se livra disso. Já teve uma situação séria.
E agora a merenda escolar de novo, que as mães estão fazendo um movimento muitas aí. reclamações. Não, então, você tocou num assunto importante. É assim, quando você fala que a escola, os profissionais que estão dentro das unidades conseguem tocar a parte da diretoria, mostra que a diretoria de educação é apenas um acessório, quando ela deveria ser o carro-chefe, ela deveria fazer o planejamento, ela deveria fazer o investimento necessário na educação, mas a gente vê que é apenas o acessório. Se você tirar a diretoria de educação, não vai influenciar em nada dentro da unidade escolar. Então ela serve como algo superficial, né? Um mero acessório, quando na verdade ela deveria aprofundar muito mais as discussões, principalmente as discussões junto com a sociedade, né? Discutir a educação, porque muitas vezes os pais não acompanham, né, a educação, e eles acham que está tudo bem, que está tudo normal, assim, o filho está indo para a escola é o que importa, e às vezes não é isso, às vezes a gente tem que aí avançar, né, como eles gostam de dizer, em várias situações na educação que a gente não está conseguindo. Agora, mesmo você não fazendo parte da educação, não sendo da educação, eu sei que assim, você tem estudos, você tem análises, você tem projetos, você tem algo assim que de repente você já lançou até, né, nas suas redes sociais, que poderia agregar, que poderia ajudar, porque, como eu falo, né, sim, nós temos os profissionais, os especialistas ali na área, os professores, mas de repente uma sugestão vinda de fora, de quem está olhando de fora, né, colabora. Na real, a união de todos ali pode colaborar. De repente, uma sugestão, que nem eu falo, às vezes estou no meu trabalho, uma sugestão de um aluno, professor, podia fazer assim, tal. Meu, verdade. Né? Então, assim, eu não elimino nenhuma frase, nenhuma palavra, que de repente uma mãe fala, o que um aluno fala, que a servente fala, a merendeira, tudo eu estou buscando ali para, de repente, aprimorar o meu trabalho. Você teria algum projeto, algo que poderia acrescentar? Eu já falei isso algumas vezes, eu tenho como um compromisso meu, caso eu venha a ser vereador ano que vem, eu acho que a primeira questão que eu quero trabalhar é juntar o máximo de profissionais da educação, seja professor, servente, seja o que for, para discutir aí uma pequena reforma da educação, para a gente ver o que a gente precisa melhorar em termos de legislação. Por exemplo, eu quero discutir se como se coloca os diretores nas unidades escolares é a forma mais adequada, né, que são cargos de indicação, se não existe uma forma mais adequada, por exemplo, fazer uma eleição na unidade escolar ou até o concurso público, porque o que eu vejo hoje quando você tem cargos de confiança na direção, esse trabalho tem começo, meio e não tem fim, porque assim, você muda de gestão, troca tudo. Então você não tem uma continuidade de trabalho. Eu quero discutir a questão do sistema apostilado, se realmente interessa ao professor ou não, porque eu vejo muito professor dizer que quando foi implantado ele não foi ouvido, tem professor que é contra, tem professor que é a favor, tem professor... Então, por exemplo, eu gosto mais do livro didático do que da apostila, porque eu acho que o livro didático ele dá ao professor mais condições de dar aula. A apostila engessa mais, né, o professor. Então, são discussões que eu quero levar aí, para ver se a gente, em termos de legislação, de projetos, a gente consegue melhorar. Eu participo de um grupo no WhatsApp com uns 100 e poucos professores aí que estão em sala de aula, né, são efetivos em sala de aula. E a gente tem, já desde o ano passado, uma discussão a respeito, né, dessa questão do plano de carreira, né, a questão da legislação. E a maioria aponta como mais produtivo um concurso para as equipes de gestoras, montar as equipes gestoras, né, de gestão, concurso público, só que no caso não seria a gente fala até que nem é concurso público, seria um concurso de acesso interno. Por quê? Porque você pegaria o profissional, o professor que está na sala de aula, que já conhece o sistema, né, a unidade, o sistema educacional de Mongaguá, faria um concurso entre esses professores da rede para poder
né, almejar ele ao cargo. E acabaria com essa questão de indicação do executivo, que é onde faz o curral ali, sim, né? Sim. Eleitoral, onde faz... E você interrompe os trabalhos, né? Bom ou ruim, você interrompe. E aí você começa do zero tudo de novo, uma nova gestão, com um novo pensamento, com um pensamento sempre alinhado à administração que não tem educação como prioridade, e você cria um monte de dificuldade. Se você tem uma gestão um concurso, como você bem disse, você tem uma estabilidade. Então, independente do que acontecer, você tem aquela estabilidade de que o projeto vai caminhar independente de quem estiver lá. E com profissionais capacitados, sim, né? Sim, não adianta por qualquer um também. Que profissional que passou no concurso, que seja, né, como a maioria indica, um concurso de acesso interno, que não tem indicação nenhuma, e que depois, que nem você falou, de 4 anos, se mudar o prefeito, também não precisa mudar. Tem estudos que dizem que são, no mínimo, 8 anos de gestão para se fazer, se consolidar um trabalho, né, na educação, na escola. Então, é uma boa pedida essa questão do concurso para os cargos de gestão. A educação, você trabalha em década, né? Você trabalha em 10 anos. Você não consegue, em 1 ano, 2 anos, mudar a realidade da educação. A Índia é um exemplo claro disso, né? Eles investiram aí 30 anos em educação para ter um nível de excelência que eles querem hoje. Aí a China, a mesma coisa. E os países nórdicos, a mesma coisa, né? Foram investimentos de décadas. O Brasil ainda precisa iniciar esse investimento. O Luciano Lara está acompanhando a gente. Boa noite, Luciano. Opa, boa noite. Sérgio Souza, boa noite, sucesso, parabéns pelo programa. Boa noite, ótima noite a todos. Sérgio Souza, o pessoal está comentando aqui. Em questão do apostilamento, você também tem razão. Na questão, os professores, até a gente conversa bastante, né, até falar numa apostila de nível municipal. Por quê? Veio a apostila, veio da Positiva, só que veio a apostila já consolidada de Curitiba, né, no nível deles, que eles já estão no nível, eles já têm esse sistema já há alguns anos, eles estão num nível bem acima do nosso. Então, o que os professores eles gostariam, né, e muitos falam, é de a gente aqui mesmo se juntar, falar, peraí, qual que é o nível do nosso aluno? Bom, a gente está nesse nível aqui, é nível, 2, então vamos pegar a apostila, vamos fazer para o nível deles, e aí a gente vai desenvolvendo. É que nem você falou, é um trabalho que não dá para fazer de um ano para o outro, não dá para fazer em 3, 4 anos, então tem que ser aos poucos mesmo. Adriana Mamusca, boa noite. Infelizmente o Brasil ainda não pensa assim. O Brasil não pensa assim como o Feliz falou. E a educação é prioridade. Colocando em pauta outros segmentos aí, né? A gente tem a educação como prioridade, mas a gente tem a deficiência na saúde, tem a deficiência no social, né? Como hoje em dia, com a questão da pandemia, é o que mais está aparecendo, né? A deficiência da saúde e do social. O que você pode falar para a gente aí da questão da saúde, que você já anda observando? Mas, antes de entrar, quando eu digo educação é prioridade, você pega esses pontos, por exemplo, a saúde. Quando você investe em educação, você investe em pesquisa. Quando você investe em pesquisa, você automaticamente está investindo em saúde. Porque é a pesquisa que vai descobrir, por exemplo, a cura do coronavírus. Quando você investe em educação, você investe em crescimento econômico. Por quê? Porque quando você investe em educação, você investe em novas tecnologias. Novas tecnologias significa uma melhora na economia, porque você consegue produzir mais, você consegue produzir melhor, você consegue movimentar o mercado. A questão da saúde, ela vai muito semelhante à educação. Por quê? Porque nós também temos uma gestão que não explica o que veio. Ele não consegue falar quando a data de entrega do pronto-socorro central é uma situação. Ele não consegue explicar para que serve o hospital de Mongaguá. É um hospital portas fechadas, ótimo. Mas o que ele atende, o que ele faz? Porque maternidade não tem, cirúrgico não tem, está tudo fechado lá. Então, o que ele atende? A pediatria está lá, a pediatria, inclusive, é bem elogiada, os médicos que tem lá. Mas para que serve?
quais são os passos que a prefeitura vai adotar no combate à questão do Covid-19, que também assim, é muita desculpa, passar a bola para Praia Grande, para Itanhaém, mas Mongaguá vai receber aí mais de 10 milhões nessa brincadeira aí para o combate ao coronavírus. 3 milhões e pouco de emendas dos vereadores, mais 6 milhões e pouco do governo, mais 1 milhão do governo estadual. E aí, esses mais de 10 milhões vão ser investidos em quê? A prefeitura já deveria saber isso. E ela não sabe, ela não faz ideia no que ela vai investir esses mais de 10 milhões, porque ela não explica. Não fala, a gente vai fazer leitos de UTI, a gente vai comprar respiradores, a gente vai comprar EPI, a gente vai melhorar aí, vai dar um bônus aos profissionais da saúde. Nada disso é explicado, nada disso é falado. Por quê? Porque a prefeitura está batendo cabeça. O que falta nessa administração é gente que pense, que planeje. Assim, eles não sabem o que fazer em nenhuma área. Eles não têm noção, assim, de onde a gente vai chegar, onde a gente quer ir. Eles não têm essa noção de planejamento. E a saúde dá no mesmo caminho. E é bem apontado, porque isso aí eu já falo até há alguns anos para os profissionais da educação. A gente não vê um planejamento que fala, nós estamos aqui nesse ponto X e nós vamos fazer esse planejamento para chegar no ponto Y. Pelo menos na educação não existe, a gente vê que na saúde... Não tem um plano de metas. Não tem meta. Um objetivo, né? Só está apagando fogo, né? Apagando fogo. Eles nem se debruçam em cima dos dados do município. Quanto... forma estatística, onde a gente está nisso, a gente quer chegar nisso, a gente quer diminuir, a gente quer aumentar. Eles não se debruçam nas informações que o município dá para fazer um planejamento mínimo. E quando você falou, quanto maior o investimento na educação, menos precisa investir na saúde, no social, né? Porque o indivíduo educado, ele tende a não dar despesa na saúde, a não dar despesa no social, até por causa da questão da empregabilidade, né? Todas as outras questões que a saúde, que a educação, né? Ela traz para a gente. O pessoal comentando aqui, boa noite, Tenise, Carlos Fernando Correia. Paulo, gostaria muito de voltar a trabalhar pela educação de Mongaguá. Ele foi professor aqui no município de Mongaguá. E para falar, na real, a gente fala de Mongaguá, tem pessoas que a gente fala assim, mas vocês estão falando mal, vocês estão falando... A Mongaguá é uma cidade aconchegante, a população, né, é uma população que acolhe quem vem de fora. Aqui, as necessidades, a população... eu trouxe a semana passada, vou falar agora que a semana passada a gente estava conversando, eu acho que eu nem falei. Eu trouxe uma mãe que é do grupo do Movimento Merenda Direito do Aluno. Ela mandou mensagem para mim ontem. Ela queria falar alguma coisa de você, só que eu não entendi sobre o que é. Eu acredito que era sobre a postagem que eu fiz, inclusive da live que ela mandou para mim. Ela falou, eu achei importante que você... a Janaína, que você falou e eu falei na rádio e tal. Eu falei, ela falou, mas ela falou do seu nome e tudo, só que eu não cheguei acho que ela não chegou a concluir sobre qual acho que é isso, eu também era, não né? E foi interessante, porque a gente vê que essas mães, elas estão atentas, né? Sim. A população também não está tão desatenta quanto antigamente. A gente vê que o pessoal está mais atento à legislação, ao que está acontecendo de verdade. Hoje o acesso à informação ele é muito rápido e muito fácil, né? Eu acompanhei a entrevista dela, achei ela muito instruída, e olha que ela é da população, ela é povo, né? E eu achei ela muito instruída, no sentido dela ter ido pesquisar a lei que o deputado fez, ter citado o nome do deputado, ter falado uma série de questões aí que você precisa pesquisar para ter certeza do que está falando. Eu acho que ela está no caminho muito certo. Ela está se politizando e fazendo isso por conta própria, acho muito legal. E é interessante porque assim, foi criado, né, a Janaína, a Valéria foram uma das que iniciaram o movimento ali e criaram o movimento para brigar pelo direito da merenda, de um kit para cada filho, né, por cada aluno do município. E nessa demora do governo municipal, porque até agora não se houve uma resolução, no próprio grupo elas começaram a se autoajudar.
Aí começar assim, acho que tá demorando, vamos ver aqui quem tem alguma coisa, né, um feijão, um arroz, um leite, para doar, porque se cada uma doar um item, a gente ajuda as mães mais necessitadas do grupo. Sim, sim. E aí eu parei para pensar, eu falei, olha, a população que não tem, está se autoajudando, que não tem, doando 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 litro de leite, e o governo municipal que está com milhões no cofre não ajuda a população. É transferência de responsabilidade. Não, mas isso acontece. Eu não gosto de entrar nesse assunto de doação, do que eu faço, não, mas eu vou falar isso porque eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande do governo. Eu estourei minha conta bancária em R$400 porque eu estava tentando aí ajudar quem podia. E no final das contas eu não fui vendo meu saldo e estourei R$400. Daqui a pouco, aí era eu quem estava precisando de ajuda. E aí o que acontece quando a gente faz isso? Quando a administração ela é ineficiente, a gente começa a transferir a responsabilidade dela para a gente começa a fazer o trabalho dela. E não está certo, a gente não tem que falar, vamos todo mundo para a rua, porque senão a gente vai morrer de fome. Não, a gente tem que cobrar da administração, a gente tem que cobrar do governo. E aí, como é que vocês vão ajudar a gente? A Alemanha está pagando aí 80% do salário dos trabalhadores, está dando benefício. E falar, mas a Alemanha é uma economia maior que a do Brasil. Tudo bem, mas o Brasil arrecada muitos impostos. Arrecada proporcionalmente que a Suécia arrecada para a população dela. Vamos ver como é a Suécia e como é o Brasil. Então, assim, são 10 milhões, mais de 10 milhões que o prefeito tem agora para o combate do coronavírus. Tem aí os 250 milhões do orçamento. Ele teve que parar obras. Não está sobrando dinheiro. Tem aí os 28 milhões de empréstimos que provavelmente vai vir, infelizmente, que eu acho um absurdo isso. Assim, dinheiro tem. O que não tem é saídas para esse dinheiro. Assim, o que está acontecendo? Na última entrevista que eu dei que fiz com o Rodrigo, eu até falei isso e repito aqui. Se você acha que o prefeito, os políticos que estão nessa gestão tiverem para escolher entre a população e o bolso deles, não tenha dúvida do que eles vão escolher. É isso aí. Deise, boa noite, Deise. Adriana Mamusca, estava acompanhando as tarefas EMAI. Gente do céu, que é isso? Não existe mais gramática, pontuação, leitura. Quem elabora esses livros didáticos? Da apostila, ela diz? Porque agora, o Fundamental 1, né, primeiro a quinto ano, os alunos estão recebendo um livro, né, que é o EMAI e o Ler e Escrever. E ela está acompanhando agora o filho dela, provavelmente está falando gramática, pontuação, leitura, é o Ler e Escrever, que é um livro só, né? Vem o EMAI e vem o Ler e Escrever, língua portuguesa e matemática. E ela está acompanhando, ela está questionando aí sobre esse livro didático. Legal, Deise. Muito importante que você acompanhe a educação do seu filho. Aliás, Adriana Mamusca. Adriana Mamusca. Inclusive é constitucional isso, é uma obrigação dos pais. E se há erro no material, tem que ser relatado mesmo, inclusive na unidade. Né? Eu não sei bem o que então, não vi esse material. O que acontece, Fernando, muita gente fala assim, mas nós não vamos fazer isso porque as mães são daquele jeito, não vão fazer aquilo. Só que assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Sim. A gente não pode generalizar. Né? Eu conheço muitas mães que elas acompanham os filhos, que elas dão a educação adequada. Tem que fazer lição de casa, senta lá, faz a lição de casa, cobra. Assim como tem outras que não. Mais displicentes. Que não, né? Isso aí, na real, não é hoje. Isso aí sempre foi assim. É cultural, porque assim, essa mãe que não acompanha o aluno, ela não teve os pais também acompanhando ela. Então, assim, é uma falta de investimento na educação que vai empurrando aí os problemas para as gerações futuras, né? A gente começou a avançar mais na educação depois da redemocratização, né? Que a gente começou a ter melhores índices aí de diminuição da evasão, melhores índices de alfabetização, e a gente começou a caminhar um pouco, ainda muito distante do que é o ideal. Mas a gente começou a caminhar na educação, engatinhar, né? Não digo nem caminhar, engatinhar há pouquíssimo tempo. Deise, Hospital de Mongaguá avança fechado. Alexandre James, exatamente, não tem gestor em praticamente nenhuma área. Teria que antever o problema e criar a solução, que foi o que o Fernando falou. Sim, sim.
É uma questão básica de gestão, né? Você se antecipar ao problema. Você identificar esse problema e você criar um planejamento para você ir mitigando ele, cortando esse problema aí ao longo do tempo. É o que não acontece na administração. E que nem você falou, trabalhar em cima de dados, né? Sim, sim. Os dados estão aí. Claro que tem... assim, a gente muitas vezes não tem a transparência necessária do site da prefeitura, nada nem um do pouco. tipo, mas eles têm os dados, né? A gente, de repente, não tem acesso, mas os gestores têm os dados para trabalhar em cima desses dados. Com certeza. Né? Não, assim, ele tem os dados. Assim, você tem que trabalhar em cima da ciência, né? Que é pesquisa. Você tem que trabalhar em cima disso. É onde você identifica os problemas. Não adianta você querer resolver um problema se você não sabe a dimensão dele. Então você tem que atacar nessas situações, né? Na educação, por exemplo, a gente tem um grande problema de déficit habitacional. Grande problema. E a gente não ataca esse problema. A gente continua com esse déficit aumentando. Por quê? Porque não se tem um planejamento de, por exemplo, trabalhar a questão da moradia. É verdade. Jorge Micena, boa noite, Paulo Tavares. Salve, seu Jorge, acompanhando a gente aí. Deise, essa Janaína tem que voltar, Paulo. Ela é maravilhosa. A mãe estava semana passada, Janaína. Volta, Janaína, porque a tal sexta ninguém viu. Agora ninguém viu. Carlos Fernando Correia. Mongaguá foi onde iniciei e gostaria de voltar e lutar, junto com os profissionais da educação. Precisamos de pessoas que tenham carinho e vontade de lutar pelos professores. Carlos foi um dos... Tem muitos professores de excelente qualidade aqui em Mongaguá, né? Alguns, devido a questão às vezes, de salário, às vezes questão até de perseguição mesmo, acabam saindo, infelizmente, né? A gente tem no grupo aí um cara aí que eu tenho um carinho enorme, que é o Henrique Pereira, que trabalhou comigo e, infelizmente, né, devido a algumas questões, foi, né, subtraído devido a algumas situações aí, ele foi subtraído da educação de Mongaguá, mas é um cara que... Ele foi perseguido e retirado. O que sumariamente. Mas isso é uma questão que Mongaguá ela afasta bons profissionais, né? Não é uma situação exclusiva da educação, por exemplo. Eu vejo na questão da assistência social, por exemplo, nós perdemos bons assistentes sociais, bons profissionais, pela falta de valorização ou até mesmo perseguição. Nós tínhamos um assistente social, o Diego, que ele fazia um trabalho muito bom, ele é um cara muito dedicado no que faz. Ele foi tão perseguido, que ele foi trabalhar em São Paulo. E nós temos outros profissionais, por exemplo, que foram trabalhar em Praia Grande, cidades vizinhas, porque a valorização profissional não é adequada em Mongaguá. Eu comentei isso na conferência da assistência social. Eu falei, olha, porque os atendidos estavam reclamando muito lá na conferência. Falei, poxa, a gente começa o trabalho como assistente e tal, ela é muito boa, só que ela vai embora, aí vem outra boa, vai embora. Eu falei, olha... uma continuidade. Né? Ao invés da gente questionar dela estar indo embora, a gente tem que ver o problema. O problema é valorização profissional. Então, vamos incluir essa questão da valorização no documento da conferência. Foi introduzido para ver se a gente muda essa situação, né, de segurar os bons profissionais na cidade. Certo. A gente tem uma parceira aqui, que é a Cilis Paz, que ela é a presidente da ONG EcoFault. E ela veio aqui um dia no conheço programa. ela. Você conhece a Cilis? Eu tive na luta contra a termoelétrica em Peruíbe. Então você conhece a Cilis, né? E eu fui nas conferências da termoelétrica, briguei bastante contra ela e ela estava junto nessa briga. Então, a Cilis é nossa parceira aqui, então todo o programa Educação em Debate, né, ela vem e traz um pouquinho para a gente sobre educação ambiental, sobre meio ambiente, e hoje ela trouxe um pouco aí sobre educação ambiental para a gente. Serginho, por favor. Olá, amigos! Sou a Cilis Bezerra, da ONG Ambiental EcoFault. Toda semana estarei aqui com vocês, dando dicas ecológicas e falando de sustentabilidade. Hoje, o nosso tema é: qual é a diferença entre lixo, resíduo e rejeito? A Lei Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, em 2010, explica exatamente essas diferenças. Essas três palavras são muito parecidas, são usadas como sinônimos,
mas existe diferença entre elas. Lixo vem do latim lix, o que significa cinza. De acordo com a lei nacional, é tudo aquilo que não tem mais como aproveitar, que vai se jogar fora. São consideradas coisas inúteis, velhas, sem valor. Resíduo é tudo aquilo que pode ainda ser reciclado, ser reutilizado. Mas para isso, esse material precisa ser separado por tipo, o que permitirá a sua destinação para outros fins. Por exemplo, quando você separa seu papel, esse papel pode ser transformado em papel reciclável. Quando você separa o plástico, esse plástico pode ser triturado, desmanchado e transformado em um novo produto, como mesa, cadeira, brinquedos. Rejeito é um tipo específico de resíduo, onde todas as possibilidades de reciclagem ou de reaproveitamento já tiverem sido esgotadas e não tiver mais solução final para esse item. E assim, a única destinação plausível é encaminhá-los para onde? Para o aterro sanitário. Aqui na Baixada Santista, tem um aterro sanitário Sítio das Neves, localizado na cidade de Santos. E um terceiro detalhe que eu vou dar para vocês. Na própria lei nacional, ela ensina as novas nomenclaturas. Onde escrevia-se lixeiro, agora escreve-se coletor. Onde lia-se nossos lixos, escreve-se nossos resíduos. Em breve, caminhões que coletam esses resíduos vão mudar também de nomenclatura. Lá vai aparecer agora coletor de resíduos. Que bacana, né? Muito importante. Nós devemos exercer nosso papel de cidadão que se preocupa com o meio ambiente e também aprender o quê? Falar corretamente. Gostou da dica? Na próxima semana vou falar sobre cada tipo de resíduo. Um grande abraço, gratidão! Muito obrigado, Siles. Sempre trazendo, né, alguma novidade para a gente aí sobre meio ambiente, educação ambiental. A gente falou aqui de educação, nós falamos de saúde social. O meio ambiente também é algo que é de suma importância, né, atualmente. Sim, sim, com certeza. Educação ambiental, até porque com a velocidade que a gente está indo na ganância que a gente tem, a gente está acabando com os recursos do planeta, né? A gente está destruindo muitas áreas que deveriam ser preservadas, inclusive na nossa região, né? A Ciris, ela esteve numa luta que eu também estive, por exemplo, da questão da termoelétrica, que seria instalada em Peruíbe, né? Que ia ser um desastre natural muito grande, porque Peruíbe tem algumas particularidades que você só encontra naquela cidade, em nenhum outro lugar do mundo, né? A questão da biodiversidade. E aquela termoelétrica, ela vinha para massacrar aquela região, transformar a região numa região possivelmente industrializada, o que para Peruíbe é uma loucura, né? E por aí vai em outras situações. Eu tive numa atividade da EcoSurf também em Cananéia, que trabalhou a questão do lixo na praia, do micro lixo, né, que eles chamam, que atrapalha muito a questão dos animais, né, que eles acabam se alimentando daquilo. A gente tem muito que aprimorar isso, inclusive levar para a educação na escola, né, a questão da educação ambiental, porque a gente tem que criar um mundo mais sustentável. A gente vê notícias aí de que com a questão do isolamento social, a poluição, né, tem diminuído em diversas regiões aí, né? Isso mostra o quanto a gente é nocivo, né? Inclusive, o maior buraco da camada de ozônio conseguiu se reestruturar devido à questão da quarentena, né? Diminuiu as emissões de gases, a poluição e essa ruptura, né? Esse buraco, ele foi fechado. Então a gente, quando o mal que a gente está fazendo, ficando em casa, a gente conseguiu aí pelo menos mitigar um pouco do problema. Mas assim, a gente não vai ficar dentro de casa pelo resto
da vida, né? Então nós precisamos ter essa questão da educação ambiental para quando a gente voltar à normalidade, a gente voltar num ritmo em que a gente diminua um pouco essa questão da ambiental para vai assim, também passa por uma questão social, por uma questão de estilo de vida, né? de vertente de economia, porque pega a questão de como a sociedade se comporta, né? Uma sociedade do consumo, que ela é predadora, que ela tem um celular, daqui um mês ela já quer trocar porque apareceu um melhor, e nisso a gente vai pegando recursos naturais, pegando, para suprir essa necessidade de consumo, né? E a gente acaba destruindo o planeta. O Mujica tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, que eu levo isso para mim: pobre não é aquele que tem pouco, pobre é aquele que nunca está satisfeito com o que tem, né? Está sempre querendo trocar o que tem. Então a gente precisa ter mais cuidado, né? A necessidade é uma coisa, o consumismo pelo consumismo é outra. E a gente vê, ainda mais com essa última ressaca recente aí, que teve aqui em Mongaguá, a gente vê que a interferência, né, do homem, ainda mais quando a gente faz construções muito próximas, né, do mar, aqui em Mongaguá, elas são feitas, a gente vê que depois a própria natureza, ela faz o revide aí, né? Tem algumas teorias científicas, obviamente não comprovadas, do superorganismo, né, do planeta, ele se autodefender, quem está atacando ele. Mas é um problema sério. Eu acho que a orla de Mongaguá ela foi construída, né, de maneira equivocada. Muito próximo ao mar, né? Você tem uma faixa de areia curta. Questão estética também acho que tem que ser melhor trabalhada. Você tem mais de 300 quiosques aí numa extensão de 13 quilômetros. Tem muita coisa para questionar nessa questão da orla, mas infelizmente assim, a cidade foi crescendo, foi expandindo de forma desorganizada. É um problema que a gente não vai conseguir resolver. A gente vai derrubar todos os prédios e casas que estão aí próximas à orla e fazer uma orla. Não tem como. Infelizmente a gente paga um preço caro às vezes pela nossa desorganização. E voltando à política, 19 milhões está bom para arrumar a orla? 19 milhões? Assim, bem investidos, você consegue fazer muita coisa boa. Agora, se você não tem organização e você não tem ética e honestidade, esses 19 milhões vira pouco dinheiro. A Adriana Musca está comentando aqui, importantíssimo, ponto de coleta obrigatório em estabelecimentos comerciais, um local para depositar os óleos utilizados. A gente vê, às vezes a pessoa até quer, né, fazer essa separação, fazer algo, só que assim, ela também não sabe para onde destinar, né? Sim. Porque ela fala assim, tá bom, vou separar o óleo, mas e agora? Onde que eu deixo esse óleo? Então, é a questão da educação, né, que a gente fala, educação ambiental, tornar o mundo mais sustentável. Lixo não é dinheiro, lixo gera economia, gera emprego, você consegue reciclar muita coisa, só que você não tem a devida atenção a esse tema. Então, assim, o que se faz em termos de meio ambiente para a questão da reciclagem? A prefeitura não tem um trabalho em conjunto, por exemplo, com a cooperativa que tem em Mongaguá, que é a cooperativa de reciclagem. Não tem um trabalho mais eficiente na questão do lixão, simplesmente descarta o lixo e depois ele é repassado para outra cidade, se não me engano, é Guarujá, né? E nessa a gente perde muito dinheiro. O contrato de lixo, se não me engano, é o contrato mais caro que tem na prefeitura. Anos atrás era em 9 milhões, hoje eu não sei quanto está, mas deve ter passado esse valor, porque eu estou falando anos atrás, na gestão Paulinho ainda se gastava 9 milhões com lixo por ano. Imagina, 9 milhões, é muito dinheiro para ser gastado em jogar lixo. Jogar lixo fora. Então, lixo é dinheiro, também você pode investir no lixo, né? O Joca está falando aqui, essa obra nunca teve relatório de impacto ambiental. E o mar vai subir de novo hoje. Tá com uma previsão de ressaca aí, né?
que eu li era ondas de 5 metros. Então, já... Nunca teve um relatório de impacto ambiental aqui na orla. Joca. Isso, né? Mas assim, é o que temos para o momento, né? Os órgãos fiscalizadores, eles sempre foram ineficientes, né? No passado, ainda pior. Então, assim, a gente fez... A cidade ela foi se expandindo, foi feita a orla, foi feita algumas obras em Mongaguá num período em que zero fiscalização. Você podia fazer o que bem entender. Então, você pega uma pessoa irresponsável, que não tem essa noção de planejamento, ele vai fazendo a toque de caixa e não está nem aí. Né? Ivete, boa noite. Ivete Magalhães. Rogério de Almeida está aqui com a gente. Boa noite, Rogério. Boa noite. Vendo a gente. Tem alguma coisa... Nós estamos a 9 minutos do fim do programa. Tem alguma coisa que, de repente, você pensou e falou assim, de repente eu quero falar sobre isso, sobre aquilo. A gente não tocou aqui no assunto, mas você quer deixar... quer tocar no assunto, né? A gente falou sobre educação, saúde, social, meio ambiente. Mas, de repente, tem algum segmento, algum tema aí que você queira falar, que você queira expressar. Se quiser, pode falar aí. Não, assim, eu acho que os temas foram muito bacanas, muito bem abordados. Acho que o que dá para a gente falar um pouco é na questão da transparência, né? Na transparência na administração pública, porque é algo que peca muito a cidade, né? Então, quais as medidas que a gente tem que fazer? Primeiro, melhorar aquela questão do portal da transparência, né? Porque é um portal que é tudo menos transparente. Você não tem muitas informações, você não tem informação dos contratos que a prefeitura firma com empresas. Você tem que fazer uma controladoria do município para que ela fiscalize, né, os gastos, porque se depender da Câmara, a gente tem 9 vereadores aí que blindam o prefeito em tudo. Você tem que fortalecer os conselhos municipais, porque os conselhos municipais é a forma da população fiscalizar o que o Poder Executivo está fazendo, inclusive deliberar o que o Poder Executivo deve fazer. Então, assim, são uma série de questões que você pode melhorar e tornar a administração ela mais eficiente, mais transparente e mais compatível com o que a população quer. Eu trouxe a professora Conceição num dos programas e a gente até falou sobre isso. A gente estava fazendo uma pós-graduação que é da Unifesp, que é a gestão da educação pública. E quase todas as atividades, ela propunha para o aluno, né, pegar os dados do seu município, pega os dados da educação, pega os dados, como você falou, trabalhar em cima dos dados. E nessa graduação que a gente estava fazendo, ela propunha, pegue agora os dados tal do seu município, né, faça análise e apresente um projeto em cima, tal. E a grande dificuldade nossa era essa, né? Porque a gente ia fazer, ir atrás dos dados, não tinha essa transparência, não tinham esses dados para a gente trabalhar. Então, por vezes, a gente pegava os dados, né, do município de Praia Grande, pegava os dados do município de Itanhaém, e a gente ia trabalhando e dando essa justificativa. Olha, infelizmente, aqui no município de Mongaguá, a gente não tem dados oficiais, né? Que má impressão deve ter ficado. Infelizmente, era o que acontecia. Imagina, a gente não tem dados sobre nada. Mas é o que acontece em Mongaguá, assim, não tem informação, e não querem passar essa informação por motivos bem claros, né? Quanto menos as pessoas souberem sobre o que a administração está fazendo, mais espaço para coisa errada eles têm para fazer. Isso daí é bem claro, está bem claro. Não. Eu lembro que faz alguns anos já que eu fui representar a cidade no Conselho de Pessoas com Deficiência da Baixada Santista, né? Eu, que não sou deficiente, fui representar porque a prefeitura não tinha. E quando eu cheguei lá e falei que eu era de Mongaguá, as pessoas ficaram surpresas. Falaram, bom, Mongaguá aqui? Existe alguém lá? Já fazem 20 anos que existe o conselho e nunca apareceu ninguém de Mongaguá. Você é primeiro. Assim, a prefeitura, a administração não dá oportunidade da população se aproximar da política, se aproximar da gestão, para ela também se informar, tirar demandas, pensar em projetos. Ela sempre trabalha no sentido de afastar a população, de criar uma barreira, falar, olha, nós, políticos
com poder, temos acesso a tudo, queremos isso, e vocês vão ter o que a gente quer. É assim que funciona aqui. Haja visto que, por exemplo, no caso da educação, as reuniões trimestrais, né, do Conselho do Fundeb, do Conselho Municipal de Educação, elas acontecem às 15 horas, né? São 15, todos os conselhos, né? Então, 15 horas, geralmente as pessoas estão trabalhando, né? Então, é difícil a pessoa que trabalha o dia inteiro, ela acompanhar uma reunião num conselho desse. Sim. Nenhum conselho funciona em horário que não seja comercial. Isso já dificulta a presença de muita gente. Além disso, dos conselhos, eles não são amplamente divulgados, eles não têm ata divulgada, eles não... se você perguntar, 99,9% da população não sabe que os conselhos existem e não sabe que eles podem participar dos conselhos, inclusive ter direito à fala e cobrar, né, do Poder Executivo através dos conselhos. Então, o trabalho dos conselhos acabam ficando muito precários. Você tem um conselho formalizado, mas ele não atua porque não tem gente para atuar. O conselho não tem membros ativos suficientes. Então, ele simplesmente só existe no papel. Eu mandei para a Câmara, o ano passado, um projeto de lei que trabalha muito essa questão da divulgação e da transparência dos conselhos. Infelizmente, ele foi reprovado pelos vereadores do prefeito, mas ele trabalhava no sentido de divulgar as atas de reuniões, divulgar o contato do presidente e do secretário do conselho, divulgar os dias de reunião, uma série de demandas na questão de transparência que ia melhorar muito o trabalho do conselho no sentido de trazer a população para dentro. O Joca está falando assim, tem como diminuir a questão da orla, né, da praia. Ele falou, tem como diminuir. São Sebastião derrubou muitas obras em muitas praias e devolveu para a areia. Nosso vizinho aqui, Praia Grande, no quarteirão do rio Utinga, não tem beira-mar. Ele falou que algumas partes, né, de repente, dá até para fazer. Mas tem muitos prédios já agora também. Então. Ocupando a orla da praia. Nos últimos 20 anos, houve uma expansão aí, né? Principalmente do centro ali, da divisa até o centro, um pouco depois até o Veracruz ali. Houve uma expansão muito grande no sentido de torres, de prédios, e eu acho muito difícil você conseguir derrubar vários prédios. Mas, assim, tem que tirar as saídas, tem que tirar ideias, ele está no sentido certo. O correto está ele, né? O Joca falou aqui, parabéns, Fernando. A população tem que participar dos conselhos para começar alguma mudança. Esses conselhos estão lotados por puxa-sacos e apadrinhados. Ah, sim, bastante, viu? Eu acompanhei algumas reuniões de conselhos e é uma disputa ali para ver quem se valoriza mais para o prefeito. Não estou falando de todo mundo e nem de todos os conselhos, mas algumas pessoas ligadas à administração que participam dos conselhos é assim mesmo. Natália mandando mensagem aqui. Pessoal, conheço a Jana Freires, ela está atrás disso, podem ficar tranquilos. A Janaína, que na semana passada estava aqui com a gente. Pode ficar tranquilo, todos vão conseguir receber a cesta. Porque a Janaína é porreta. Juntos somos mais fortes, abraços. Rogério de Almeida, ele está falando aqui, foi rejeitado? Como assim, jura? Dando risada. Eu já enviei, eu acho que 5 ou 6 projetos. Eu não tenho o número correto agora, mas eu acho que 6, 7. Até agora eu estou 100% de rejeição lá. Todos foram rejeitados. Tem mais alguns, uns 2 ou 3 para votar, mas não estou muito confiante devido ao histórico que eu tenho lá dentro. E agora aumentou o número de votos na rejeição ali, né? Tem mais um voto. Infelizmente. De tempo para cá. Ele, assim... o Léo é uma boa pessoa, sempre tive uma relação muito amistosa com ele, mas ele precisa sair da sombra, assim, ele precisa ter mais autonomia do mandato dele para onde ele vai, ele precisa sair da sombra de quem vai levar ele para lá ou para cá. É ruim para ele, porque imagina, ele faz 3 anos, 3 anos as pessoas pedindo coisas para ele, pedindo, e ele fala, olha, eu tô contra o prefeito, sou oposição, eu não tenho muito o que fazer. Aí no último ano ele vai para a base. Aí ele começa a fazer uma coisinha e fala, tá vendo? Só chegar a eleição o cara começa a fazer as coisas. Aí ele vai ficar com essa marca, né? É ruim para ele. Né? É ruim para ele. Infelizmente.
Fernando, 8 horas, chegamos no término do nosso programa. Você quer deixar alguma mensagem aí para a população, o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal que está vendo a live, né? Essa live daqui depois vai repercutir bastante. Eu sei que ainda muita gente vai assistir essa live. Quer deixar alguma mensagem? Legal. Não, sim. Acho que o momento é um momento difícil, um momento preocupante. A gente tem que tomar uma série de cuidados. Mas eu, apesar de parecer pessimista, não sou. Eu acredito que a gente consiga sair dessa mais forte, com uma nova visão de comunidade, de cidade, mais preocupado com o que está ao nosso redor. Então, gente, vamos nos cuidar e, no momento adequado, a gente fazer aí o enfrentamento, a luta necessária para a gente tirar Mongaguá desse atraso, desse marasmo que dura já décadas, né? Então, assim, cuidado e depois luta. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeço o convite de vocês. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar a gente pela live aí do Facebook, pessoal que está ouvindo a gente pela rádio Mongaguá FM. Semana que vem a gente volta com mais um programa Educação em Debate. Boa noite, uma excelente semana a todos.